Olá, seja muito bem-vindo ao Cast to Action, o seu programa que traz conversas e transforma em ação. Eu sou Eduardo Rodrigues, diretor de operações do Mosquite. Eu sou Alberto Brandão, Product Manager do Mosquite. E Beto, hoje a gente vai falar com o Vini e é duplamente uma grande responsabilidade aqui, porque o nosso convidado também tem um podcast dele. A gente inverteu a mesa agora. E hoje a gente vai falar com o Vini aqui, o nosso querido Agência Incandescente. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado vocês aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui do outro lado da mesa, né? A gente também vive um pouquinho essa experiência de tentar trazer algumas personalidades aí desse universo pra gente trocar umas figurinhas, mas é um prazer enorme estar aqui, espero que consiga trazer conteúdo aí pra turma. A gente vai conseguir, cara, assim, pra quem tá nos assistindo, né? Desde 2004, trabalhando nessa área, trabalhando com comunicação, trabalhando com marketing, que é bastante coisa, prêmio pra caramba, então é uma conversa que promete Mais bastante. de 20 anos nessa jornada. É loucura, né? Tem gente que tá assistindo que não tem isso Eu no comecei, RG. comecei com 12, né? É que a cara engana. Sim, começou com 12. Mas muito bom. Cara, antes da gente começar o nosso papo, a gente tem o nosso querido quadro aqui, que a gente faz com todos os nossos convidados, que é o Verdade ou Mentira. Que é basicamente, tu vai contar duas histórias pra gente. Uma vai ser verdade, a outra vai ser mentira. E até o final do episódio a gente tem que descobrir a certa, a que é verdade. Se a gente conseguir, ponto pra gente. Se a gente errar, ponto pra vocês, os convidados. A gente fazendo esse pool aí, onde os convidados vão se ajudar a ganhar da gente, né, Beto? Mas tá difícil. Tá difícil porque ele se dedica muito, cara. Faz uma investigação. A gente mete Sherlock, né? Então, assim, quais são as histórias que tu trouxe pra gente? Bacana. Eu preparei duas histórias que remetem ao início da agência, né, como tudo começou, vamos dizer assim, e de certa forma, uma conectando na outra, que eu acredito que possa ser aí uma temática legal pra gente trazer. Posso mandar bala? Manda ver. Opa! Legal. Então, eu quero contar um pouquinho o nome Incandescente, né, por que Incandescente, e também contar um pouquinho quem foi o nosso primeiro cliente, né, por onde que a gente começou essa trajetória. Então, por que Incandescente? Né? Que às vezes até uma pergunta que o pessoal Honesta, bem curioso ali, né, tal. Eu tinha um tio, né? Tinha não, porque ele ainda é vivo, né? Mas tem um tio que tinha uma loja de luminárias e tal, que foi exatamente onde eu comecei, né? Ali como, não com 12 anos, um pouquinho depois, né? Mas tive a oportunidade ali, sabe aquele lance de tipo, cara, pô, quer trabalhar, quer fazer alguma coisa? E comecei a trabalhar ali com ele, né? Eu ajudava ali em questão de estoque, essas coisas do tipo, né? Foi a primeira oportunidade. Depois disso, eu fui fazer meu curso técnico em informática. Na época era técnico em informática, né? E a partir dali que eu comecei a entrar um pouco mais nesse universo, né? Na época, mais como informática, aí como desenvolvedor ali, programador e tal. Mas quando eu quis realmente empreender, e depois eu conecto com a história do meu primeiro cliente, me veio essa questão de, cara, que nome que eu vou dar, né? E esse meu tio, que é o irmão da minha mãe, o Valmir, ele sempre foi um cara assim que, pô, me inspirou pra caramba, né? Nessa questão de ver empreendedora, né? E por aí vai. E, cara, na época tinha muito, ainda não era tão difundida essa questão de LED e tal, né? Uma das principais coisas ali que a gente comprava era a lâmpada formatinho incandescente, né? E o nome incandescente... Qual era o ano disso? Hã? Qual era o ano disso? Ah, que eu comecei ali era mais em 2003, por ali, né? Porque logo depois eu já... Tá tentando, tá fazendo timeline, fazendo a timeline. Fazendo a timeline. E aí, logo depois, é quando eu comecei ali a querer realmente empreender, que foi quando eu abri a agência, porque são anos pra frente. Aí eu falei, cara, eu vou trazer a ideia do Incandescente, né? Porque remete um pouco a essa veia empreendedora ali do meu tio, tal, um pouco do berço ali, né, que é a loja que ele tinha. E aí, o nome Incandescente, né, que é um nome que eu achava, tipo, muito forte. É forte. Tinha um domínio.com.br disponível. Mas também, né, nessa época não tava tão difícil também conseguir alguns domínios liberados. Mas assim, a gente não pensa muito nisso hoje, não mais, mas antigamente, uma das primeiras coisas que você via quando você pensava no nome do negócio era, o domínio tá disponível? Era a base. Assim. Hoje é muito mais difícil, porque todos os nomes que você joga... Tu já o domínio parte já foi, do princípio né? que o domínio não vai estar disponível. Você vai ter que ter complemento. E o site, né? a própria ideia do site, muitas vezes, para muitas empresas, tem um monte de empresas que nem tem mais site, que o site nem funciona, é tudo rede social, ou alguma entrada do Google ali, do Google Estabelecimentos e tal. Sim. Então mas pode dar sequência. Então, trazendo um pouco, né, primeiramente a verdade com relação à origem do nome
incandescente, né? E aí, trazendo para essa conexão com o meu primeiro cliente. Eu fui fazer o técnico em informática e tal, e ali você tinha que fazer um estágio, né, para se formar ali no ensino médio e tal. E o meu primeiro estágio foi numa escola de informática, que eu ajudava ali, né, o professor, o instrutor e tal. E tinha uma aluna minha que trabalhava num cemitério, o cemitério Jardim Santo André. E ela falou assim, Vini, eu precisava de alguém que fizesse meu site. Colocou detalhe, assim fica difícil, né? Quando o storytelling é bom, sempre fica difícil. E ela falou, pô, preciso de alguém ali que faça site, né? Você faz isso. E aí, foi ali que eu consegui realmente o meu primeiro cliente, né? O primeiro cliente, então, verdadeiramente, que eu tive, fui lá com essa bandeira, porque eu tava ali, né, fazendo meu estágio, mas tinha um pouco dessa veia empreendedora. E aí, o primeiro cliente que a gente teve mesmo foi no cemitério de Santo André, que a gente foi lá, fez o site e tal. Foi muito bacana, tive muito aprendizado ali com eles, né? E eu sempre conto essas histórias pro meu time, né? Quando eles perguntam, falam, nosso primeiro cliente foi um cemitério. A gente começou ali com o site, depois foi, ao longo da trajetória ali, ampliando isso, né? Tive uma vivência muito bacana com eles, um tino comercial muito bom, porque era um mercado super difícil. Eu não era de marketing nessa ocasião, não era de marketing, né? Tava ali mais pelo site, mas acompanhava muito os movimentos, né? Comerciais, de anúncio em TV que eles faziam, né? E e-mail marketing eles queriam começar a fazer na época. Essa época é uma época onde muito se mistura, né? Da parte do TI, como tu tava olhando muito pra site, tu acabava indo pra marketing com muita facilidade, né? Porque não tinha como fazer site de outra forma, senão desenvolvendo. Se não, Shockwave Flash. Brincadeira. E você trouxe isso, né? Minha formação é em TI, né? Minha formação, ela é em TI, né? Então, esse berço de desenvolvimento ali, né? Esses primeiros projetos eram mais de web, né? Vamos dizer assim, né? Eles realmente acabaram puxando, né, essa veia. E depois, que aí talvez a gente possa aproveitar dentro do bate-papo, trazer em que momento vira mais marketing, né? Mas no comecinho ali foi mais TI. Cara, que difícil. Complicado. Parabéns, tá? Complicado. Não tá fácil, não. Me concentrei aqui pra tentar não dar sinais. Eu vou até arriscar dizer que é aquela coisa assim, as duas histórias são verdade, uma delas ele pegou e fez leves alterações pra não ser verdade. É nesse nível de dificuldade. Eu tô contigo nessa linha. Você sabe linha. que, ó, uma curiosidade, assim, né? Eu fiz não que eu tenha conseguido usar exatamente, mas eu fiz um curso de análise de microexpressão facial e detecção de mentiras. Olha aí. Isso faz anos já. Eu já perdi bastante da técnica. Paul Ekman. Exatamente, Paul Ekman. Tinha uma série que chamava Light to Me. Light to Me, com base nisso, né? Que o Paul Ekman, né, traz a técnica. Eu fiz um treinamento de um dos caras que se formou lá com ele e tal. Pra pegar ali. Então, tentei aqui resgatar e tal pra ver o que saía, né? Mas a gente vai vir preparado pra próxima temporada. A gente vai comprar aquele slide detector que prender assim no convidado. Com certeza. O convidado chega lá com os eletrodos. Exatamente. Com a pessoa falando assim, é verdade. Mas eu fazendo a minha análise das minhas duas histórias, provavelmente eu conseguiria gravar? Onde eu menti. Vamos descobrir isso. Mas agora a gente tem um quadro que é parte desse nosso aquecimento aqui, onde eu faço algumas perguntas mais simples, mais diretas, e você pode dar a resposta mais diretona, se você quiser elaborar um pouco mais também, mas é uma pergunta pra gente conhecer um pouco melhor, pra gente entender mais como você pensa e tudo. Vamos pro bate-bola. Eu separei já uma aqui, que eu acho... Você falou que sua formação é de TI, você foi pro marketing, e imagino também que a relação com vendas seja muito próxima. Então, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, que é a integração marketing e vendas. Como você consegue vender um conceito desse para quem só quer tráfego? Cara, eu confesso que esse é um ponto que, de certa forma, me incomoda um pouquinho, né? Porque o meu berço de marketing, ele traz mais o conceito do inbound, né? Então, sempre a dinâmica de você construir a jornada de vendas do cliente, você nutrir esse processo com conteúdo e tudo mais. Quando eu vejo a galera olhando muito para tráfego pago, eu falo, cara, você não está, em momento algum, preocupado com a jornada do teu cliente, com os problemas que ele enfrenta. Você literalmente só quer vender. Tipo, beleza. Justo, faz parte da estratégia. Não é o que eu gosto. Não é o que eu enxergo como valor ali para a gente levar para o nosso cliente. Faz parte do jogo, mesmo quando eu tenho uma estratégia de inbound
Eu gosto de ter o apoio do tráfego pago para isso, porque você tem que ter a entrega do conteúdo topo de funil e tudo mais, mas eu tento trazer para o cliente essa visão de que, tipo, legal, a gente vai ter a palavra-chave de fundo de funil ali, oferta de compra no Google Ads e tudo mais. Mas, cara, pensa na jornada do seu cliente, se antecipa o momento da compra, tenta entender um pouco mais, né, dessa questão ali do digital. Alguns entendem, alguns não, alguns aceitam, Alguns outros querem não. entender, outros não querem. Outros não fazem questão, né? Mas faz parte do jogo, né? Mas você acha que esse foco específico... Porque, assim, quem acompanha o marketing digital sabe que nos últimos anos algumas coisas foram colocadas em foco e sempre que isso acontece, parece que eles esquecem que existem outras coisas no processo. Então, você tem um foco muito grande no tráfego pago. Aí as pessoas esquecem que, beleza, você vai fazer um anúncio e a pessoa vai ver o anúncio ali. Mas que a decisão dela não depende só disso. Então, Exato. precisa de uma construção de autoridade, precisa... Às vezes, o momento que ele vai ver uma propaganda, um ad, ele só vai ver porque ele já procurou, porque ele já está interessado, ele está procurando um influencer que fala daquele assunto. Você acha que as pessoas estão... Quando elas focam, assim, por exemplo, eu estou pegando o tráfego pago aqui porque é meio que uma bola da vez, assim. Mas você acha que as pessoas, quando entram muito sério nisso, elas acabam esquecendo todo o resto ali e isso se torna prejudicial? Pra mim, sim, tá? E é lógico que a gente tem que separar um pouquinho B2B de B2C, por exemplo, Claro. né? Então é lógico, cara, você tá fazendo tráfego pago por uma venda de um produto transacional, né? Um varejo. Sim. Show. Impacto, né? Tudo bem. Concordo que talvez a gente não deva, nem precise, talvez gastar tanta energia em todo esse restante que você falou. Só que quando você pega uma venda consultiva, um B2B, um ticket médio maior, eu até brinco com o pessoal. Eles falam, Vini, a gente faz conteúdo no Instagram. Cara, não tô conseguindo trazer cliente pro Instagram. Eu falei, nem acho que você vai conseguir. Falei, só que eu tenho certeza que o cara que te procura por tráfego pago num Google, ele vai abrir o Instagram pra dar uma olhada. A confirmação de autoridade também. Total. Né? Assim, esse cara existe, Ele não vem existe. por ali. Tem uma Mas coisa ali que, tem uma influência. Tem uma coisa que eu tô vendo muito, e não sei se tu enxerga isso também no mercado, mas tem sido muito comum empresas que, não muito tempo atrás, 5 anos atrás, mesmo que tivesse um Instagram, ia ter, sei lá, foto do produto, até B2B, tá? Ia ter uma foto de produto, ia ter uma foto não sei o quê, e começam agora a colocar no Instagram fotos da equipe, fotos do escritório, Humanizar caso tenha, mais ali. humanizar e mostrar a estrutura. Olha, eu tenho uma equipe aqui dentro, eu não vou meter o louco, eu não sou um aventureiro, eu não sou amador, olha quantas pessoas tem aqui dentro. Acho que existe uma construção, não só de autoridade, mas uma construção narrativa mesmo, assim, a gente sabe que a jornada do cliente não é linear, que ele vai passar por várias coisas, e aí tu vai colocando em alguns lugares isso, assim, no Instagram, que é um lugar um pouco mais intimista, entre aspas, muito gigantes aqui. Mas é que ele tem vai essa colocar proposta isso mesmo. e tal, e isso acaba acontecendo. Só que ao mesmo tempo, essa coisa que tu falou de esquecer, cara, é cíclico, né? Tudo tem uma bola da vez. Alguns bons anos atrás foi o marketing digital que era a bola da vez, depois vai isso e vai aquilo outro. Só que sim, existe uma fila que vai criando de coisas e tu vai esquecendo da anterior. E eu acho que a mais esquecida de todas tá muito do branding, da importância disso. Mas assim, beleza, branding é importante, todo mundo concorda. Branding é difícil de mensurar e talvez por isso que fique pra trás? Sim. Então como é que tu consegue defender pra uma empresa a importância do branding? Tu consegue construir isso de uma maneira que fique muito evidente o impacto de um branding dentro de uma estrutura de uma marca, de uma empresa? Lógico que eu até brinco, né? A nossa área de estratégias digitais talvez seja uma das áreas mais difíceis do universo de marketing para você empreender, porque ela é totalmente ligada à métrica, né? Então, anúncio, performance... É esperado isso de você. É esperado isso, né? Quando você traz para algumas frentes que são um pouco mais intangíveis, branding, alguma outra ação publicitária e tal, você tem um contexto, né? Então, falou, cliente, temos um contexto. Temos que trazer a questão da marca para o jogo para que o cara veja quem vocês são, entendam ali seus valores, seus princípios, suas iniciativas, né? É um pouco dessa atuação com equipe mesmo, né? Faz muito parte, muito sentido e tal. E também as métricas mais diretas, onde mídia paga com certeza
tá no top ali, né? Dos que o cara Claro, espera ver os números ali e tudo mais. Mas temos que entender o contexto geral. Não acredito no tipo, pega a palavra-chave, pega o produto, anuncia e a gente vai vender. A não ser que você caia num commodity aí que o cara vai comprar mesmo. Mas eu acho que acaba sendo um tema recorrente, até de conversas entre a gente muito, e tudo, né? essa obsessão com algumas métricas que acaba levando a empresa a esquecer de outras coisas, da importância de outras coisas. Assim. Então, é igual você falou assim, eu faço meu Instagram, mas eu não consigo venda pelo Instagram. Às vezes, realmente não é o objetivo disso. Só que se você está colocando o dinheiro só onde vai gerar lead, você não vai fazer um evento, você não vai fazer uma construção de autoridade com founder, você não vai construir uma página de Instagram, como a gente falou aqui, trabalhar o LinkedIn. que vai ajudar a autoridade ali. E a gente sabe que o processo de decisão, muitas vezes, é ouvir falar de um produto, boca a boca. Aí eu começo a pescar. E aí, às vezes, você tá com 3, 4 produtos ali que você tá ainda olhando. Aí você entrou no Instagram e você, esses caras são organizados, ou, esse cara aqui falou alguma coisa que eu achei legal. Às vezes nem é a melhor ferramenta, nem é o melhor produto, mas você se identifica com a proposta dele e sabe que a direção que ele vai combina com você, assim. Então, qual é um sinal, às vezes, que você enxerga, e aí você deve ter anos de experiência em identificar isso, o sinal que a gente deve ficar atento para não acabar esquecendo métricas, assim, não acabar caindo na busca fácil por uma métrica, não, eu só quero lead, o que importa para mim é lead, e aí acabar esquecendo. Qual o sinal de que a pessoa tá se perdendo nesse caminho, assim? Cara, eu vejo muito, às vezes, essa questão, e só a gente falar ali de tráfego pago, custo palavra-chave, às vezes o cara fala, não, mas a gente tá gastando muito no custo por palavra-chave, tem que diminuir o custo da palavra-chave. Às vezes não tem que diminuir o custo da palavra-chave. Falei, pensa o seguinte, qual que é o FII mensal da agência aí, que a gente vê de mercado ali, 5 mil reais um ticket médio padrão, né, de um projeto PME, né? Quanto que você tá disposto a pagar no clique de um cliente que vai chegar para você, que vai pagar um FII mensal de 5 mil reais num LTV de 2 anos. Cara, quanto custava? Quanto você estava disposto a pagar por clique da palavra-chave e por custo de aquisição do lead, né? O CPL ali, custo de aquisição do lead. R$300 fácil, R$1.500 fácil. O LTV vai justificar. Não vamos ficar brigando por custo de reduzir o custo de palavra-chave e pegar a palavra-chave que não vai ser relevante, que não vai trazer o lead tão qualificado. Então, é uma métrica que geralmente o pessoal pega no pé, quer ter sempre um processo de redução e às vezes acho que é uma grande mentira. Mas acho que é o erro de olhar para métrica isolada. Acho que muita gente tem esse hábito. Não, eu vou olhar para métrica aqui, eu tenho que otimizar essa métrica. Calma. Até fazendo uma analogia, eu gosto bastante de analogia. Eu fui esses dias num médico, ele falou, Vini, se eu olhar esse teu indicador de saúde aqui e tal, de forma isolada, ele não vai me dizer nada. Então, você está com o colesterol um pouquinho mais alto. Cara, isso não me diz nada. Só que quando eu olho esse e esse, eu posso te dizer que tal coisa que a gente vai mudar. No caso, ele estava falando que eu tenho que fazer mais exercício de impacto. Quem não, né? É nítido. Você pode ter um pouquinho mais aqui e ali. Isoladamente, cara. Agora, quando a gente junta 3, 4 indicadores do teu organismo, falta exercício de impacto. É isso que a gente tem que fazer. Essa análise individual, ela mata. Falsa, né? Ela mata e ela te entrega... As pessoas acham que... eu sou guiado a dados e eu gosto de dados, mas às vezes não existe até uma educação, não no sentido de mal educado, na melhor sentido possível da palavra, assim, mas assim, não existe uma noção de tudo que tá atrelado dentro dessa métrica. Então, por exemplo, beleza, mas eu quero diminuir meu custo da palavra-chave aqui. Por que eu quero diminuir o custo? E vamos supor que até justificava essa vontade, porque eu tô gastando muito e não tô fazendo tanto dinheiro na outra ponta. É o que o cara tá sentindo, então ele quer reduzir esse custo aqui. Mas aí tu vai esmiuçando e vai olhando, a conversão dele não tá tão boa. Ou então a conversão tá boa, ele não tá tendo um LTV muito longo, ele tá perdendo muito rápido esse cliente que não tá justificando. Então, às vezes, não é reduzir aquele custo, porque na boa, a gente sabe que reduzir esse custo não depende tanto assim de ti só. Leilão, depende de fator externo, concorrência. Agora, se tu olha pro LTV e tu acha jeito de melhorar ticket, fazer esse cara ficar por mais tempo, esse custo não é mais um problema. Então o problema não tá no custo. Não era ali, né? Era lá do outro lado. Tem um parceiro meu, empreendedor, mais do universo de e-commerce e tudo mais, e ele falou assim, Vini, chegou um momento lá, e ele mesmo ali olha muito as métricas de perto, falou, eu não tava sentindo que as campanhas de meta
estavam tendo eficiência com relação ao aumento de vendas no meu e-commerce. O que eu fiz? Reduzi drasticamente os meus anúncios de meta. Show freio de mão. Na hora, não teve diferença nenhuma. Quando eu fui ver ali 2, 3 semanas na frente, falei, caramba, começou a cair as vendas. Falei, mas não fiz nada. Eu só parei um canal que eu não conseguia metrificar que estava desempenhando. Falei, então, mas ele tinha uma influência indireta. Então o cara pesquisava, abria o Instagram, via de novo, reforçava aquilo ali. Aí o cara ia no Google, jogava, às vezes nem clicava no anúncio pago. Às vezes o cara já tinha deixado salvo lá o produto e tal, voltava e comprava. Então, ou seja, ele tinha um canal de mídia que não era responsável por diretamente a venda, mas era totalmente influenciado no sentido do processo de compra como um todo. Então, cara, fui lá, voltei, só que você acha que é o que eu fiz? Quando eu identifiquei isso, eu voltei os anúncios de meta e minha venda voltou a crescer? Não. Deu aquela barrigada, demorou, cara, 1 mês para eu conseguir voltar a perceber que eu equilibrei de novo as vendas. Mas ao mesmo tempo é até importante isso acontecer, isso ter acontecido, porque quem tá nos assistindo, às vezes, tem lá empresa, etc., e não sabe muito bem o que tá gerando o quê, né? Eu tô botando esse dinheiro aqui, não tá gerando venda direta e etc. E é nessas horas que eu acho que tu aprende de verdade, porque daí tu tira e aí tu sente o impacto disso. Porque se tu fica só no... Não, eu não sei se eu tiro, não sei se eu vou colocar ou deixar de colocar... A pessoa ela também nunca entende o impacto que aquilo gera na operação dela como todo e depois ela não consegue defender, seja para sócio, seja para o seu chefe ou qualquer coisa assim, um aumento em determinada coisa que não vai ter necessariamente o clique direto. Então esse tipo de coisa mostra a importância. E você vê às vezes, né? Você tem um anúncio, uma conversão, o cara usa um determinado e-mail. Na hora que ele vai comprar, ele usa outro. Quem nunca, né? Pô, vou jogar meu Gmail aqui e tal. Mas agora você vai comprar. Você vai vir com o seu @mosquite. É a compra que... Vou sentar no meu computador pra comprar, né? Entendeu? Exatamente. Então, geralmente eu comento com o cliente assim, cara, nosso objetivo aqui é aumentar o volume de vendas vindo do Instagram ou é aumentar o volume de vendas? Aumentar o volume de vendas, certo? Ótimo. Então entendemos que temos aqui diversos canais que vão influenciar o processo de venda. Metas claras e específicas. Cara, se tá aumentando as vendas na ponta, show! Algumas métricas vão estar mais na nossa mão, outras não. Outras têm todo esse cruzamento, que dá para 3, 4 exemplos diferentes. Mas, cara, faz parte do jogo. Mas no final do dia... E eu sempre tento sugerir isso para cliente do Mosquite, etc., que não importa o quão arrojado é o teu processo, o quão tecnológico ele é, cara, não deixa de pegar partes dos clientes que você tem e trocar uma ideia quando você tem essa da onde ele assim, veio. Cara, como é que foi nossa história juntos? Tem que fazer. Como é que foi nossa história junto? Cara, qual foi a primeira vez que clicou? Tu sabia que tinha um problema primeiro ou tu me descobriu primeiro? Sabia que tinha um problema. E aí tu foi, não, eu falei com um amigo meu, todos que a gente conversa, tu vai perceber um padrão, que é, e aí eu conversei com um fulano sobre, com um amigo ou com alguma coisa. Sempre existe. E esse aqui, cara, é muito difícil metrificar, é muito difícil saber onde é, a não ser que tu fale com o cara. Então a gente tem uma expectativa de tudo a gente ter já em tecnologia e o pixel que foi ali, o e-mail que foi acolá e qualquer coisa assim, mas no final do dia tem coisa que é difícil metrificar mesmo e tu só vai descobrir conversando com o cliente, né? E é complicado porque conversando com o pessoal de evento, eu sempre trago um dilema, né, que é assim, imagina para pessoa que tá lá na frente tem uma empresa e aí ele tem vamos chutar um valor aqui, sei lá, 100 mil reais. E aí você chega para essa pessoa e fala assim, pô, eu acho, talvez, fosse interessante você colocar um stand no maior evento da sua área para você construir uma presença de marca ali. Aí a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, mas 100 mil reais em tráfego pago, eu gero um canavial de lead, assim, lead... Aí, a perder de vista. Né? E na cabeça dele... colocar esse investimento num evento, ele não vê isso direto. O evento dificilmente vai converter imediatamente em lead. Se é um B2B ticket altão, assim, Às cara, vezes tem gente vai. que vende só por evento. Depende de Sim, 2 eventos por ano pra fazer o funil inteiro. Não, mas eu digo no geralzão. No geral. Sim. A pessoa não consegue sentir aquilo que não consegue... Tem uma métrica da onde aquele evento esbarrou. Aí você vai conversar com o cara e fala, não, primeira vez... Isso acontece muito com a gente. Primeira vez que eu vi você foi no evento tal em 2017. Aí você, caraca, em 2017 o cara foi fechar e às vezes 2023, 2024. Aí você fala, caramba, mas teve essa curva. Mas você tava lá mostrando a marca, mostrando que tem estrutura. E aí eu acho que falta
uma metodologia, talvez, e aí não querendo metrificar coisas que não são metrificáveis, mas uma metodologia pra gente lidar com coisas que são importantes, mas a gente não consegue medir. Sim. Né? Eu acho que a gente acaba se perdendo nisso do... Isso aqui eu consigo medir, aí eu tenho uma falsa sensação de controle, e aí você vai esquecendo Mas sabe ali. que, por exemplo, né, o perfil de empresa que o cara aposta em evento, né? E 100 mil reais dependendo do evento, não foi nem o stand. Não foi. Não foi nada, né? Então, assim, eu acho que ele já tem uma percepção de que eu tenho que estar no evento, eu tenho que estar ativo na rede social, eu tenho que manter ali um relacionamento com a minha base. Pô, acho que o cara já começa a ter uma outra percepção. O que às vezes eu vejo é aquele cara que fala assim, Vini, eu só tenho os 100 mil reais. E Ou aí é A ou é B. Ou eu vou fazer um evento que dura 2 dias, ou eu vou fazer tráfego pago o ano inteiro. E aí, cara, eu preferi jogar pro tráfego pago, agora toda a responsabilidade está na sua mão. Eu acho que o cara tem 100 mil, acho que até a gente brinca legal, né? Às vezes o cara traz pra mim cenários porque 100 muito mil é um inferiores. valor. Aí eu falo, vamos fazer o seguinte, pega um hotel, leva a sua esposa, cara, vai curtir. Não põe aqui. Não vai, sabe assim? Não vai fazer efeito, não vai gerar impacto. Não é com uma postagem, com um anúncio, Não com um mês. Não tem bala de prata. Tem assim, né? um cliente meu que ele fala assim, eu trato marketing na minha empresa como imposto. X% é para marketing. Acabou. Se no final do ano sobrar verba, beleza. Se não, todos os meses aquele X% seriam investidos em marketing. Revista, mídia. Tem que fazer, né? Tem brinde. Eu vou fazer ações de marketing. X% está para marketing. Faça chuva ou faça sol. Que alguns dão retorno, outros não dão, mas estão no todo, sabe? Mas não é sprint, né? É maratona, assim. A corrida é longa, total. então essa constância ela é O importante. cara vira pra mim e fala assim, mas Vini, você acha que a gente faz uma campanha aqui 4 meses? Eu falei, é pra vida. Se você for empresário, você tem ação de marketing rodando, não tem... Sabe? Mas aí, tu trouxe uma boa, que é minha pergunta também aqui do bate-bola, que é... Tu se define muito como um empreendedor inconformado, assim. Uhum. E aí, essa parte de como é que tu vai fazer marketing, não, é muito de perfil, e existem diversos perfis ali de empreendedor e tudo mais. Mas beleza, tu ali se define como esse inconformado. E o que mais te deixa inconformado no mercado hoje, assim? O que tá acontecendo no mercado de maneira geral? Que te traz esse espírito de revolta. De revolta mesmo, Brincadeira. né? Na verdade, essa palavra, ela tem interpretações. Claro, Eu vou responder a de vocês, mas eu vou trazer primeiro a definição do meu inconformado. O meu inconformado é muito no sentido de que, tipo, pô, Vini, tá bom. Eu falei, não, tá bom, mas dá pra melhorar. Então, o inconformado é uma visão meio PDCA, de melhoria contínua. Então, eu lembro esses dias, eu fiz uma reunião com o meu time de social, falei, pô, Vini, a gente pegou aqui, fez o trabalho, organizou tal, pô, beleza, agora tá tranquilo. Falei, agora tá tranquilo? Então agora eu vou trazer meia dúzia de coisa pra gente fazer, entendeu? Não é que agora parou, não é que agora acabou. Não vai acabar nunca. Trabalho eu vou não acaba, sempre incrementar uma melhoria. Se você tá querendo trabalhar comigo no sentido de, agora a gente vai dar uma descansada, falei, esquece, eu vou sempre fazer o processo de melhoria contínua. Então, o meu inconformado, na essência da palavra, ele é muito nesse sentido de que eu não me acomodo. Ótimo. Eu sempre procuro aperfeiçoar. Então eu vou mudar minha pergunta, se Mas me depois eu permite. respondo que o mercado me incomoda. Não, mas então eu vou mudar minha pergunta nesse contexto, mas depois eu gosto da pergunta do mercado, hot take, né? Mas assim, mas vamos por outro lado. O que tu acha que hoje o mercado deveria estar mais inconformado, de maneira geral? Que as pessoas acham que chegou num... o mercado tá bom nisso já, mas tá longe de estar bom nisso. Tá longe de ter... Precisa evoluir muito ainda em determinado aspecto, ou determinados aspectos, né? A gente começou o papo falando um pouco sobre a questão tráfego pago, que já é uma coisa que me incomoda um pouco, né? No sentido do que o cara prefere jogar todas as fichas dele em mídia do que fazer todo... Por exemplo, eu adoro o conceito de SEO, né? O ranqueamento orgânico, e agora a gente tem, né, muito dos recursos de indexação voltada para as ferramentas de IA, mas eu sempre gostei muito, e a minha principal estratégia digital, eu falaria, ranqueamento nas buscas de forma orgânica. Acho aparecer lá em cima. Para mim, isso daí é a entrega número 1. O cara, tem muita gente que é receoso com o anúncio de mídia, então ele pula os anúncios e vai pro cara que tá orgânico, né? Eu sou desse perfil, assim. Perfeito. Eu busco
pulo aquele bloco cada vez maior e vou lá para ver o que é orgânico. Por quê? Pô, é aquela história, o cara, ele provavelmente produziu um conteúdo que tem sentido, que tem um porquê, que traz ali, legal, cara, você mesmo valoriza mais isso, né? Então, é uma estratégia que eu gosto mais. Agora, o que me incomoda, talvez o lance desse certo inconformismo, eu vejo muito, até tem um parceiro meu, né, um parceiro assim, de mercado, né? Que eles usam até um slogan ali que é sem tempo pros gurus, né? Cara, sem tempo pros Obrigado, gurus. cara. Obrigado por trazer isso, é importante. Total, assim, e é uma agência, não vou dizer concorrente, porque não enxergo dessa forma, né? Somos parceiros de mercado digital e fala, cara, sem tempo pra guru. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E às vezes chega o empresário na agência e fala assim, cara, eu fui numa palestra, eu vi um slide... E mudou tudo aquele slide. Eu já acho que a gente tem que fazer... Cara, não é assim, não cai nessa. Eu brinco, se marketing digital fosse tão fácil, eu fazia pra mim e ficava rico. Não usava isso como uma prestação de serviço, entendeu? Lógico que a gente tem as nossas iniciativas, os nossos produtos, o nosso digital, mas não é essa magia do... até o João Kepler, que é um grande empreendedor também, ele fala assim, sua apresentação tá ótima no PowerPoint. Agora eu quero ver ela no Excel. Prática. Eu quero ver ela no Excel, entendeu? Nos números ali. Então, assim, tem que tirar um pouco desse discurso que é tão simples, tão fácil, qualquer infoproduto performa. Perfeito. Cara, é assim, muito arroz e feijão, entendeu? Pra mim, uma máxima disso é aquela coisa, se aquele slide te pegou de uma maneira absurda, não é o conteúdo do que ele tentou te vender no slide, é tu tentar aprender como ele vendeu. Isso. Perfeito. Como que com um slide ele te provocou tanto? É isso assim, que tu tem que prestar atenção, cara. São dois sinais, né? Um, como ele vendeu e construiu isso, e o outro, talvez você precise estudar mais, porque existe muito mais informações do que um slide, por mais que caiba coisa no slide. Porque às vezes é uma frase pronta, né? Um clichêzinho assim. Que acaba pegando. Mas você estava falando sobre algumas mudanças, falou sobre o ranqueamento, agora voltado para IA e tudo, e você tem uma formação que vem de tecnologia e passou por todo esse processo, entrou no marketing e tal. Como é que você enxerga agora a entrada da IA em cima disso tudo? Fantástico, boa. Essa é a pergunta que todo cliente nosso, quando a gente falou do projeto, é a preocupação do momento. IA vai matar meu negócio, ninguém mais vai me clicar, é fogo isso, esse sentimento, né? A gente é parceiro de uma plataforma de gestão e automação de marketing, né? E ontem eu faço parte do conselho executivo, que é um mandato, de certa forma, anual. Da RD, tá tudo certo. Pode falar, não tem problema, cara, não tem problema. Tá em casa. E, cara, uma das discussões que se tem muito é o lance da IA. Né? O quanto que a IA, eu falo disso porque temos um grupo, né, de agências que vira e mexe estão ali, cara, e aí, como é que tá o mercado, como é que tá isso, como é que tá aquilo, e uma das temáticas da preocupação que as agências trazem é muito essa questão, né, tipo, pô, e a IA? Ela é um aditivo, né, pro negócio ou ela é uma ameaça, né? E assim, minha opinião, ela não é uma ameaça. Porque é um fator que está na mesa, né? Lógico, se eu fizer uma SWOT, talvez eu coloque ela na ameaça, mas... Mas iris ou iris, assim, não tem... E aí eu gosto muito, a gente leva isso até para os nossos clientes, que a gente fala de SWOT cruzada, né? Então, porra, como é que você usa uma força para pegar essa ameaça, né? Então, cara, quando eu olho IA, eu vejo ela aumentando produtividade, fazendo a gente ganhar tempo e até expertise mesmo em coisas que você gastaria muito sola de sapato para conseguir informação. Então você tem que usar aquilo a favor. E acho que a discussão que até a gente estava tendo era, mas será que o cliente ele vai usar menos a agência? Falou, cara, se ele usar menos a agência em coisas que ele não precisa usar a agência, ele vai usar a agência onde ele precisa da agência. Então, eu me posiciono de forma muito mais estratégica e consultiva e menos operacional. E faz parte do jogo, né? Como várias outras ferramentas ao longo de toda a história vieram e o que elas pedem pra gente? Adaptação, né? Como que você se adapta ao novo mercado? Como você se adapta a esse novo cenário onde a gente tem uma ferramenta como a IA, né? E pra mim, cara, eu não me amedronto com a IA. Até porque, talvez ela me traga mais necessidade de adaptabilidade no mercado, no posicionamento. Mas até parando pra pensar, né? Como agência, tu não pode achar ruim essa adaptabilidade, vamos falar assim, porque muitas vezes a empresa que está contratando uma agência é porque tem dificuldade justamente nisso. Ele precisa de uma ajuda para lidar com um mercado em constante mudança, porque é um mercado em constante mudança. Fazer marketing é diferente todo ano, agora mais do que nunca, mas é diferente todo ano. E ele quer isso numa agência. Então, assim,
esse provavelmente é um dos teus pontos de venda, um dos teus pontos de positivos e do porquê o cara te E às contrata. vezes o cara ele olha assim, ele olha IA, né? Tipo assim, a gente enxerga, tem uma palestra que a gente até traz um pouco ali, essa visão das etapas, né? Degraus ali nesse perfil de IA. A maioria das pessoas está no uso do ChatGPT para conteúdo. Então, tipo, eu uso o ChatGPT para conteúdo, né? Entra lá, às vezes, para dúvida, né? O cara entra lá, consulta e, esclareci, estou usando a IA, o ChatGPT. Só que, cara, isso assim... A ponta do iceberg. Porra, total, mas assim, 90% acho que das pessoas, os empresários estão aqui, e alguns que nem isso ainda usam, né? São um pouco resistentes. Não, tudo que o cara traz lá, eu gosto, a gente tá falando um pouco de venda, agora spin selling, né? Pô, as perguntas inteligentes te trazem as respostas que você quer. Então, depende, você pergunta, ele te entrega raso. E aí, o cara olha assim e fala, mas como que a agência vai ajudar? O que você tá entregando pro seu cliente? Você tá entregando isso aqui? Tipo, ele acha que agência versus eu entrar no ChatGPT é a mesma coisa. Pô, você tá muito mal posicionado, né? Talvez seu processo de como você vende... Tá muito mal posicionado. Tipo, meu redator usa IA, independente de Gemini, ChatGPT, qualquer coisa do tipo, para agilizar uma etapa do processo dele, ponto. Mas e o todo? Né? Cara, dá pra gente trazer aqui um pouquinho mais dos agentes, dá pra você... ter isso na tua operação, cara. Como é que você está usando IA para resolver partes do teu processo? E talvez ele olhe para a agência como, pô, vocês podem me ajudar nisso. Vocês podem... A enxergar o melhor caminho para aplicar essas coisas todas. Esquece se o post tá usando banco de imagem ou a foto é da IA ou a gente tirou a foto verdadeira. Tudo bem, mas isso é uma tarefa, não é o todo. É construir uma solução que em algumas partes vai ter uma ferramenta, em outras vai ser alguém, em outras vai ser... Mas acho que a própria forma como a IA é não vendida diretamente, mas como ela é vendida pelo mercado, como as pessoas falam, é que parece uma coisa muito unificada, mas já tá cada vez mais claro que, assim, a IA são diversas ferramentas para coisas diferentes, cara, em lugares diferentes. Assim, daqui a pouco a IA vai ser internet. Tipo, meu filho não sabe o que é estar ou não estar na internet. A gente entrava, a gente tinha que entrar na internet. Eu entro na internet, né? Eu surfo na internet. E assim, tipo, a gente tá falando negócio aí de... internauta, né? A gente tá falando de coisas aí, de, sei lá, de tranquilamente 20 anos, fácil, né? Da internet destacada pra cá e tal. E parece que às vezes é até difícil de tangibilizar isso em 2025, né? Mas vamos pegar meu filho, ele não tem esse parâmetro de estou ou não estou na internet. Ela tá presente 100% do tempo. Daqui a pouco a gente vai olhar pra IA e não tem essa de IA. Isso é IA? Cara, o que importa se é IA ou não é IA? Tá bom ou tá ruim? Tipo, funciona ou não funciona? Não interessa, entendeu? O recurso, a ferramenta, a metodologia, tipo... E metodologia vai continuar existindo novas, diferente de qualquer coisa. E aí ela vai te ajudar ou ela vai te dar mais trabalho. Depende se você domina ou se você é escravo, né? Tipo, podemos dizer assim, né? Assim como da internet. Total. São adaptações ali, são adaptações. Mas... Né? Até nem tá no roteiro essa pergunta, mas é uma pergunta que eu pensei agora e talvez fosse uma pergunta para se repetir várias vezes ao longo da nossa temporada. Mas qual é a aplicação mais legal que você viu até agora? Assim, aquela que você olhou e falou, cara, de tudo que eu vi, isso aqui foi o mais legal. Pode até não ser o mais útil, ainda. Sim. Porque, assim, coisas que são muito legais não necessariamente são as mais úteis no momento, mas a gente isso sabe... vai se transformar em alguma coisa, né? Cara, essa pergunta realmente ela é bem ampla, porque eu vejo hoje a IA, tipo, com muitas ramificações, né? Então, assim, uma legal, divertida. Eu gostei dos videozinhos que a gente viu, né, que bombou aí e tal. O governo do estado de São Paulo fez um anúncio baseado na IA. Pô, tô aqui no Vale do Anhangabaú, olha como tá legal, tal. Então, pô, olha como você consegue pegar uma dinâmica, né, ali que você joga o prompt, joga ali e tal, e ele te traz um conteúdo criativo em vídeo, com áudio e tal ali, né? Eu achei muito legal, achei ela uma sacada fantástica, assim, sabe? Mas será que pessoas serão enganadas que o vídeo é verdadeiro, não é? Pô, aí nem vou entrar nessa, nesse entendeu? caso aí nem vale. Nem vou entrar nessa. Mas essa eu achei uma sacada legal, nem diria que ela é tão útil nem nada, mas eu achei muito legal. Animal. Achei muito animal. E uma que eu gosto, que já é mais técnica, que eu tenho realmente admirado, tenho visto aí algumas sacadas, é o pessoal usando nos SDRs. O processo de escala de SDR com IA. Tanto, assim, até na tratativa por áudio, né? Porque, beleza, no botzinho ali
de texto, ok. Mas, pô, interagindo mais com áudio, interpretando, tendo um pouco mais de tom de voz, eu achei isso uma Essa é uma sacada baita aplicação. muito Essa é boa. uma Eu até ia dizer, quando tu fez a pergunta, eu fiquei pensando, né? Cara, tem uma coisa que tudo que envolve é que vídeo é muito impactante mesmo. Mas eu não sei por que áudio é uma coisa que me pegou muito com a IA, assim. E aí, pô, fazer música, a galera faz tipo assim, a IA, pô, música é matemática. Então, assim, Exato! faz umas... música é matemática, né? Então o Então, algoritmo, pô. Exatamente, saem umas paradas iradas, mas assim, beleza. Daí a gente começa a olhar a voz, e tem umas coisas que a gente até tava testando lá no Mosquite e tal, de relatórios em voz pra mandar em áudio e tal. Cara, é assustador no nível assim, eu quero um pouquinho mais de sotaque assim, eu quero um pouquinho de tal coisa. E aí quando tu escuta aquilo, é essa sensação de estranheza, de tão bom que tu fala assim, Ó, mano... de áudio, um exemplo fantástico, assim. Tem um parceiro meu que ele tem a filha dele mora na Holanda, tal, né? Eles estavam lá num desafio com relação a, como é que se fala? Tipo assim, teve a Assembleia do Condomínio lá, onde ela mora, tal, né? Mandaram uma ata gigante lá, de sei lá quantas páginas, e ele falou, cara, escrito em holandês, assim, sabe? E a gente não conseguiu, ele rodou uma vez, me mostrou, a gente não conseguiu simular de novo. Não sei por que ali. Ele abriu o Gemini, subiu o documento e falou, eu preciso que você traduza pra mim, né? Traduz o documento pra mim. Ela falou, não, eu posso traduzir, mas você quer que eu te entregue em áudio? Aí ele falou, sim. Cara, foi espetacular. Eles tornaram a Minuta um podcast. Cara, que animal. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre a ata tal. Fulano, o que você viu? Aí entrava uma voz masculina. Hoje a gente debateu, tal, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, que louco, sabe? Não foi só a transcrição, foi um resumo interativo de um documento. Eu achei muito legal. E tem umas engines, eu sou a vertical de IA do produto do Mosquite, é minha. E aí eu tava fazendo esses testes de relatórios em voz e tudo, e uma das engines que eu tava trabalhando, ela chega ao ponto de eu colocar assim um sotaquezinho carioca. Aí a pessoa fala com um sotaquezinho carioca, com uma puxadinha. A gente sempre tá acostumado, o jornal, desde crianças, coisas assim, ou novela, etc. A gente sempre tem esse pouquinho do carioca que se torna familiar. Ali, assim, se torna familiar. E saiu um negócio assim tão... Que você termina e fala, pô, eu quero ser amigo dessa pessoa aqui. Vai muito ficar muito bom, amigável, vai né, ficar muito cara? bom. E a quantidade de parâmetros que você consegue definir ali é o tempo de respiração na fala me assustou muito. O embalo, ele não é flat. Cara, isso é uma coisa que tem aplicação, óbvio que tem, mas me impactou muito. É verdade, assim. isso é verdade. Impactou muito. Vamos pro próximo quadro? Que a gente se empolgou falando. O papo é bom, não tem jeito. Mas assim, vamos lá. Porque eu gosto muito desse quadro, porque eu acho que ele fala muito sobre a pessoa que a gente tá conversando, que é o quadro Forjado no Fogo. E sabe por que fala muito com a pessoa que a gente tá conversando? Porque quando você é forjado no fogo, você fica incandescente. O que me diz uma coisa também, tá? Será que esse incandescente tá relacionado à luz ou a fogo? Porque tu olha na camiseta dele, tem uma vejo uma labareda. Talvez tenha alguma coisa aí. Eu riso de nervoso, Beto. Estamos chegando em algum lugar. Mas vamos lá, cara. O nosso quadro do Forjado no Fogo é o seguinte. Todo mundo passou por diversos momentos, e a gente quer um deles, que é aquela história onde, cara, tu sofreu pressão, é difícil e muita coisa acontece e tu sente que, de alguma maneira, tu teve que se provar ali. E tu saiu transformado no final. Que, nossa, eu tive que fazer uma coisa que eu nunca fiz, foi difícil, tive que aprender. Mas, a partir desse momento, eu comecei a pensar diferente, eu comecei a agir diferente. Me transformou de alguma maneira. Qual que é a tua história que tu sente que tu foi forjado no fogo, que aquilo te mudou, sabe? Aquilo te levou pra outro nível, ou pra outra forma de concepção de mundo, assim. Confesso que esse tema, pra mim, ele era mais difícil de trazer do que o Verdade e Mentira, tá? Porque foi uma situação ali que, cara, foi ponto da virada, assim, sabe? Quando a gente teve, logo no pós-pandemia, me surgiu uma intenção de fazer um processo de fusão. E eu tinha ali outra... Porque a gente faz parte, né, de um ecossistema ali do ABC da comunicação e tal. Então a gente conhece outras diversas agências, participam dos prêmios ali, aquela história toda. E, pô, tinha um grande parceiro ali que a gente trocava muito. A gente chegou a fazer ali alguns projetos juntos e a gente propôs ali um processo de fusão, né? Que essa empresa, né, nessa concepção, rodou ali uns 2 anos, né? E, cara, foi um
baita aprendizado. Foi um baita aprendizado. Trouxe muitos desafios. E eu diria que dentro dessa trajetória, eu poderia ter ali pequenas situações, pequenos marcos. Mas o processo de fusão e cisão, né, que durou esses 2 anos, para mim acho que foi E eu lembro que eu tinha um cliente nosso, a gente até apoiou ele nesse processo anos atrás, que eles eram 4 contabilidades, cada uma de forma individual, e eles quiseram fazer uma fusão das 4 contabilidades. Nós batizamos o nome da empresa, nós criamos a marca, né, todo o branding ali, né, e tal, comunicação digital. Depois essa fusão acabou não dando muito certo, 2 continuaram, então até hoje as outras 2 saíram e voltaram a ser Seguiram individuais. standalone ali. E eu perguntei pra ele, como é que foi? Ele falou, cara, foi um dos MBAs mais caros que eu já paguei na minha vida. Né? Tipo, porra, aprendi muito, custou muito, mas aprendi muito, né? E quando eu tava nesse processo, eu também fui lá visitar eles, né? Eu falei, cara, vocês ainda estão, né, com resquícios desse processo. Falei, pô, será que eu vou passar por isso, né? E não deu outra. A gente passou por isso, né? Por quê? Aí trazendo um pouco mais do contexto, né? Fizemos uma junção, né? Uma definição ali de papéis, né? Tínhamos, então, uma quantidade um pouquinho maior de sócios ali nessa operação, cada um liderando a tua área e tal. Só que esse processo, ele acabou trazendo ali, tipo, algumas perdas. Tínhamos pessoas muito boas no nosso time que a gente acabou perdendo, né? Dentro desse processo e tal. E chegou um certo momento ali, dentro desse desafio, e eu tava com o cargo de CEO, então eu era, né, o CEO dessa operação. E eu comecei a enxergar que aquilo não tava... A liga não bateu ali, sabe? A gente não conseguiu tracionar. A gente era muito bom em muitas coisas, né? Muitas frentes, bem reconhecido, uma marca forte pra caramba e tal, mas algumas essências a gente perdeu, né? E foi um trabalho bem... Doloroso. Doloroso, assim, que trouxe muita introspecção ali e tal. Eu sou um cara mais introspectivo mesmo, né? Extrovertido, introspectivo. Eu sou um cara que busca as respostas mais dentro de mim, assim. E aí até depois troquei ideia e falou assim, ó, eu tinha certeza, falando com outros empresários, eu falei, cara, eu tinha certeza que ia rolar a cisão. Eu só não achei que ela ia ser tão rápida. Eu achei que aí você conseguiu entender rápido e tomar uma decisão que gerou ali uma ruptura, né, e tal, bom, na amizade, 100%, né, mas que me trouxe muito dessa reflexão ali das decisões que a gente tomou. Eu me questionei muito, e acho que aí é legal pro empresário, né, porque, pô, galera, não tem como, tem um estereótipo do empresário, o empresário, né, cara, tu tentando todo dia exatamente, né? É uma pessoa comum tentando se virar. Tentando diariamente. Diferença do empresário pro não empresário. Talvez o empresário ele tem uma percepção de risco e de você... acho que arriscar mais. Acho que é de risco, né? mesmo. É uma sensibilidade menor ao risco, no sentido de estar topando pegar mais risco ali. Exatamente. Você tem que estar ali disposto a arriscar o tempo todo e tal. E beleza, apostas que dão certo, que dão errado, faz parte do jogo. Essa foi uma que eu me questionei muito, porque foi uma iniciativa minha, uma liderança minha e uma decisão minha de falar, cara, não deu certo... Cara, deixa eu aproveitar então esse ensejo, porque isso é uma coisa que eu tô vendo muito no mercado, não de agências, tá? No mercado. Ponto. Uhum. M&A, fusão, etc. E por um motivo que dá pra entender, tá? O mercado, ele tá mais difícil do que já foi, e muita gente vê como uma solução. Cara, se eu junto a minha escova com a escova deles ali, a gente é 2 empresas legais, mas juntos a gente pode se tornar uma potência e tal. Isso tem se tornado uma opção pra muita gente, e tem rolado bastante M&A, não no sentido tanto de aquisição. Eu vou comprar aquela empresa que ainda rola, mas eu digo mais de fusão, mais no contexto de fusão, assim, muita gente vendo isso como uma estratégia. Só que tem todas as dificuldades que tu viu na pele, eu vi também. A gente não fez fusão, mas a gente acaba estando perto de muita gente que tá fazendo e acaba vendo também. Tu acha que isso se caracteriza muito como um jogo pra empresa grande? Porque assim... Quando tu junta 2 empresas médias, às vezes tu vai sofrer muito impacto de cultura. Numa empresa muito grande, ou 2 empresas muito grandes, a cultura ela acaba sendo, às vezes... Eu tô assumindo coisas aqui que eu não... É pra gente discutir mesmo. Empresas 2 muito grandes, a cultura ela tende a ser mais corporativa pras 2 e acaba facilitando isso. Tu acha que esse fato de ser uma empresa média ou menor
ela torna ainda mais difícil uma fusão funcionar? É um jogo pra gente grande? Não é? É uma estratégia viável? Não é? Minha percepção foi a seguinte, a conclusão que eu cheguei no fim das contas. Eu sou a favor de aquisição e não sou a favor de fusão. Entendi. Tipo, eu acho que alguém tem que mandar. Uhum. Então, tipo, cara, você agora faz parte do grupo tal, beleza? E as regras aqui são desse jeito. Uhum. Uhum. Nem pode falar muito isso, né? Mas, tipo, muita democracia. Não, mas cara, quando a gente fala de sentido empresa, corporativo, né? Não, no sentido liderança e corporativo, a gente falou sobre isso até em outro episódio, que é muito isso mesmo. Cara, pra mim essa foi a questão. Acho que eu sou um cara muito diplomático, muito... Cara, vamos sentar, vamos conversar, pontos de vista, não sou dono da verdade, a gente pode chegar... e eu acho que isso pode ter contribuído e se estendeu demais. Eu falo assim, tipo, vamos unir, mas a última palavra aqui, quem dá... Sabe, muito conselho, eu acho que... É aquela coisa, isso, né? Se a responsabilidade... Eu tenho que bater o martelo e eu vou bater esse martelo. Eu que vou escolher o martelo que eu vou bater. Eu posso me informar, mas assim, a responsabilidade também é minha. Então, assim, uma coisa tá atrelada à outra, né? Fusão do Itaú com o Unibanco. Tá bom, é Itaú. Tipo, é Itaú. Blá, blá, quem manda que é o Itaú e é isso que funciona. Isso que seguiu. Eu acredito que isso tende a funcionar melhor. Não porque você tem que minimizar o outro lado, mas porque alguém tem que saber que a responsabilidade está na mão dele. Uhum. Cara, a responsabilidade está aqui. É você que vai comandar o jogo. O que vai mudar, o que não vai mudar. O outro lado vai sofrer um pouco mais, vai ter que se adaptar um pouco mais? Vai. Mas, na camada de liderança, ficou claro que existe uma frente que tá... Não sei se o outro lado sofre mais, porque daí quando a regra do jogo tá clara, a chance de sucesso também é maior. Fica maior. Então, assim, é pior eles prejudicar, tipo, meio mandando meio não e deu errado. Podia mandar, né? Tipo, não, e até em alguns aspectos é meio confortável que você tira um caminhão de preocupação que é assim... Isso aqui tá com outra pessoa que é capaz, que tem capacitação, que vai fazer isso direito, estou confiando... E eu posso tirar isso das minhas costas pra focar em outra coisa também que vai ajudar no processo e tudo, mas essa decisão específica não é mais lógico, minha. assim, a gente tá debatendo de forma ampla. Generalizando, né? Pra caramba. Claro. Nem tô trazendo tanto, né, o meu caso em específico, que poderia falar, pô, Vini, mas você tá dizendo que você não tinha autonomia, né? Não, nem trouxe isso. Mas claro. A minha percepção foi um processo muito voltado para vamos fazer uma fusão. E se eu pudesse refazer esse processo, eu falaria, tá bom, uma aquisição. Algum dos lados está à frente, o outro lado responde para quem está à frente. Acho que isso minimiza muitas variáveis. Sim, muitas variáveis. E até te ajudando nessa tua posição, não é que nesse momento tu não tinha decisão final, porque provavelmente tu não tinha. Mas como a construção desde o início deve ter sido muito de igual para igual, tu vai evitar fazer aquela martelada, aquele final, etc. Natural, e aí, assim, quando a gente resolveu, né, fazer esse processo de cisão, que foi muito mais fácil do que o de fusão. Foi muito mais, realmente, foi muito mais fácil. Demoramos, sei lá, quantos meses para fusão e sei lá, quantas semanas para cisão, sabe? Aí a gente resgatou um pouco da nossa essência, do nosso modelo de liderança, o nosso modelo de equipe, e por aí foi, né? Então a gente acho que se identifica mais com esse nosso caminho. Criamos os famoso lance do gato escaldado, né? Ficamos escaldados em algumas coisas, né? Tanto que eu voltei para os meus sócios originais, né? Tipo assim, os sócios que montaram ali, entraram em um determinado momento na agência. E, cara, falou assim, Vini, agora vamos combinar, porque ele sempre foi... Não, ele nunca minou o processo, mas ele sempre foi o pé atrás. Ele sempre falou assim, cara, eu não acho que isso vai funcionar. Não era o caminho que eu recomendaria, mas na época nós éramos em 3 sócios, né? Mas se vocês dois estão convictos... Tamo junto. Né? Mas é importante ter um sócio que ele contrapõe. É importante, te faz abrir o olho. Só que a gente poderia ter ouvido mais ele, né? Mas daí vem o aprendizado. Era essa a minha pergunta que eu ia falar. É óbvio que existiram inúmeros aprendizados ali, inclusive esse que a gente brincou, mas se você pudesse condensar essa experiência em um aprendizado, que seja até, às vezes, pessoal e tudo, mas algo que você fala assim, nossa, eu aprendi isso ali e agora eu não faço mais. Cara... Ou agora eu faria... Eu acho que você tem... Isso foi, eu acho, uma parte mais dolorosa pra mim. Porque tinham pessoas nesse time nesse time anterior, que confiavam muito em mim e que eu... Cara, um deles, inclusive, a gente resgatou de novo. Vou mandar um abraço pro Douglas ali. Um grande abraço, Douglas. O Douglas foi um cara que ele veio, meus sócios, eles têm uma outra empresa de tecnologia. Ele era dessa empresa de tecnologia. Eu puxei ele pra Incandescente. Ele liderou toda uma parte comercial, depois uma parte de atendimento e tal. Tipo, um irmão pra mim. E nesse processo da fusão,
já tinha rodado uns 6 meses, ele foi um dos caras que foi cortado. Cara, aquilo pra mim... Devastador. Ali, eu já tinha certeza que provavelmente a gente não ia caminhar por um bom caminho. Ali eu já tive essa certeza. Deixei estender um pouco mais e tal, mas depois a gente conseguiu, resgatamos. Hoje o Douglas voltou como um membro do nosso partnership, que é um programa de participação que a gente estende para os colaboradores e tal. E esse lance de, tipo, cara, eu fiquei bem machucado. Então foi um aprendizado meu. Pô, tinha pessoas que estavam correndo comigo, que durante anos, cara, falou, Vini... Acreditaram em você. E eu acho que eu tive ali uma... Eu não vou dizer que a decisão foi minha, mas talvez o fato de você não se posicionar também é uma decisão, né? Então, uma certa omissão de, tipo, pô, mas ele não é da minha área. Eu lidero a área, eu era CEO e liderava mais a área de novos negócios. Então, a área de atendimento não era a minha liderança. Então, eu fui omisso de falar, já que a liderança é do fulano de tal, então a decisão é do fulano de tal. E tu não quer cortar a autonomia do líder ali também, né? Então... Aí eu perdi algumas pessoas que isso me machucou muito, demorei muita terapia. Mas assim, eu nem diria tanto da terapia, porque como eu disse, eu sou um cara mais introvertido, então eu busco mais as respostas comigo. Falei, não poderia ter machucado pessoas que apostaram em mim. Então, tentei o máximo me retratar e resgatar algumas, e conseguimos, não só o Douglas, o Mauro também ali, trazendo até nós, né, que acho que é legal. Pô, porque... Foi isso, entendeu? Machuquei pessoas que acreditaram em mim. Eu não deveria ter feito isso. Então, acho que esse foi o meu aprendizado. É um aprendizado belíssimo. Então, ia dizer, inclusive, antes da gente ir pra pergunta da galera, isso é uma coisa muito legal, porque a gente fala aqui o tempo inteiro da parte legal de... Não vou nem dizer de empreendedor, mas eu vou falar de liderança de forma geral, que é uma coisa muito difícil, tá? Que a gente fala que é importante assumir risco, a gente fala que, pô, tem que estar à frente e correr, tem que ter uma energia... Mas a gente não fala de uma característica que é exatamente essa que tu trouxe, que eu acho que é uma das mais importantes para a liderança, que é uma boa... Tu conseguir fazer uma análise de si, das coisas que estão acontecendo de uma maneira honesta. Não simplesmente se apoiar no tipo... Ah, não, foi um erro, mas eu errei. Foi por causa do... Errei tentando acertar. Errei tentando acertar. Foi por... Não. Não arrumar desculpas fáceis, Exatamente. Né? Não, eu errei mesmo. Isso aqui, porque é a única chance que tu tem no turbilhão de coisas que tu faz de mudar a próxima coisa que tu vai fazer, é tu reconhecer erros que faz parte. Quando o líder, ele acha que ele não precisa... Ele precisa, aliás... demonstrar que ele é infalível, e não, ele tem que mostrar que ele é um ser humano, mas que ele ajusta muito rápido a rota dele. Eu não tenho crise nenhuma em pedir desculpa e falar que tô errado. Nenhuma. Cara, isso é muito importante. Assim, final de semana agora, teve uma situação lá com meu filho e tal, depois chegou, a gente tava almoçando, eu falei, filhão, sabe aquela hora? Papai errou. Quero te pedir desculpa. Não foi minha intenção, naquele momento isso. Não tenho crise nenhuma com isso. Cara. E falo com qualquer... Pô, Vini, cara, puxou a reunião, não me colocou no invite, desculpa. Esqueci. Esqueci mesmo, cara. Foi mal. Tipo... Faz parte da vida. Faz parte, não sou infalível. E não sou. Quando a gente fez o processo de decisão, comandei ali durante uns 6 meses, né, essa transição, e eu cheguei aos meus sócios e falei, turma, eu não acho que eu deva ser a pessoa ideal para comandar como CEO esse novo momento. Porque se eu estivesse analisando a empresa a nível mercado, eu como CEO talvez eu teria me mandado embora. O meu projeto deu errado. Então eu não acho que eu tô nessa função nesse momento. Gostaria, aí a gente não, naquele momento, isso foi 24, a gente não estabeleceu um novo CEO, a gente falou assim, essa direção geral vai ser um pouco mais colegiada nesse momento. Falei, sem problema nenhum. Eu vou ficar com a responsabilidade, que é o cargo que eu me coloco até hoje, diretor de marketing e vendas. Então eu vou ficar como diretor de marketing e vendas, a responsabilidade sobre as áreas de marketing e de vendas, né? E a gente traz essa dinâmica, né, mais colegiada num primeiro momento. Porque eu acho justo. Tipo, as minhas decisões não foram, talvez, tão assertivas, né? Beleza pra vocês? Não, tranquilo, beleza, Vini. Falei, eu também quero tirar de mim esse peso, entendeu? Deixa eu fazer meu trabalho. Eu acho que eu tenho que dar um passinho pra trás e reconhecer o que eu tenho feito bem e onde eu ainda não tenho feito bem, pra retomar uma posição de liderança daqui a pouco. Reconstruir, né? Entendeu? Deixa eu recuar um pouco. Então, eu acho que é super factível e ainda bem que tenho sócios, parceiros, falando, Vini, tamo junto com você, cara. Tipo, vamos junto, tamo aqui pra isso, construir de novo, né? Animal, baita né? aprendizado. Esse é o fogo incandescente na brasa. Na brasa, né? Mas a gente fez
um apanhado de perguntas entre os nossos Boa. clientes. A gente mandou um type para eles preencherem tudo, perguntando o que eles queriam saber das agências. Eles não sabem exatamente quem são as agências e tudo. A gente tem Sim. um apanhadão de perguntas, mas a gente selecionou algumas que a gente acha que você consegue responder melhor. A gente foi direcionando assim dentro de quem a gente via que seriam os convidados. E aí eu vou trazer já, que você falou que é de marketing e vendas, vou trazer aqui Walter Correia. Quando saber a hora para investir em automação no processo comercial? Boa, legal, cara. Sabe que assim, do mesmo jeito que a gente olha para IA e talvez olhe para automação seja até um conceito que já vem de mais anos, né? Acho que a IA, do jeito que a gente está falando, ela bombou mais recente, vamos dizer assim. Mas para mim, o que você tem que observar? Primeiro, sempre vão ter alguns processos que você pode automatizar. Não ter nada de automação significa que você está gastando muito mais tempo em coisas que você poderia já ter agilizado. Quais? Aí acho que cada empresa vai fazer o diagnóstico e falar, caraca, aqui eu posso automatizar. Já é um processo validado, né? Então acho que essa seria a minha primeira dica. Olha para o teu processo comercial, entende o que está muito bem validado e automatiza. Tira da sua frente um gasto de energia com coisas que você já tem, um playbook bem estruturado e a ferramenta pode te ajudar naquilo. Coloca mais energia onde aquilo ainda não dá para tracionar, né? E aí, beleza, vai exigir mais, né, um apoio manual, ou mais inteligência de um especialista. Beleza, o que você puder automatizar para ganhar agilidade, para mim você tem que priorizar sim. E como é que a gente automatiza a venda de lâmpada? Não, na ocasião, 20 anos atrás, não tinha nada disso aí, automatizado. não. Nada automatizado. Hoje eu diria que dá muita coisa pra você fazer aí, trazer para umas plataformas, marketplace, entrega rápida ali, né? Como é que o pessoal faz? Me fugiu o nome. Dropship, né? Pô, já compra da China, já entrega direto. Hoje tem ferramenta pra isso, na época não tinha não. Mas é muito fácil essa resposta de na época não tinha também. Pra ele se esconder embaixo. Vamos lá para a segunda pergunta, então, da Andréia Salles. Somos uma empresa do interior e estamos crescendo. Como nos posicionar para competir com concorrentes que atendem o mercado nacional? Na realidade, a gente às vezes tem essa percepção, né, que os grandes centros têm muitas empresas, mas, cara, tem muita empresa no Brasil inteiro, realmente. Tem muita. Né? E não, empresas assim, às vezes gigantes, e que estão lá no interior e que performam, mas existe esse sentimento também de, pô, como é que eu vou competir com aquele grandão que tá lá na frente agora? Tem uma força nacional inteira, sendo que eu vendo só na minha região, né? Cara, você sabe que eu fiz uma... Eu não lembro nem aonde foi, mas eu tava batendo um papo com uma empresa... Ah, lembrei. Eu fui numa reunião comercial, uma empresa que fabrica laticídios, né? E ela, assim... Com certeza, vocês sabem que requeijão, queijo... Ela é vigorosa, assim? Uma empresa vigorosa? Ué, concorrente dessa. Então aí fica uma seara de opções. Genial. Na questão do requeijão, talvez fica mais concorrido. Mas se você for pesar, eu vou comprar um pedaço de queijo. Eu vou cortar para comer tomar com vinho. Provavelmente eles são o número 1. E aí, eles falam, cara, vocês sabem que, né, questão de queijo, a gente é líder de mercado. Quantos % do mercado você acha que tá com a gente? Falei, pô, sei lá, meu. Caraca. Uns 40, 50. Acho que eu joguei 30. Eu falei, pô, quem dera se fosse 30. Ela falou assim, a gente tem 2% do mercado. Líder de mercado e o share é 2%. Tipo assim, eu não lembro se foi 2 que ela falou, 2, 3 e tal. Normalmente é isso mesmo, né? Eu falei, nossa, eu falei, fui muito mal no meu chute, né? Porque quando eu olhei assim, falei, meu, você deve ter aí 5 marcas muito grandes, eles são a maior, então tem 30, outro tem 15, outro tem 10, tal, depois vai diminuindo 1, 0, nada. Ela falou, não, a gente é 2% do mercado. E eles são os líderes. Falei, meu Deus, cara, nunca imaginava isso. O que eu quero dizer, trazendo pra nossa amiga aí do interior, né? Quando você olha o mercado, cara, o mercado realmente, pegando assim até nível Brasil é um continente. É um continente inteiro. Então, tipo, falou, cara, nós dominamos tal região. Falou, porra, isso na Europa era um país, né? Você era líder de um país, né? Então, talvez a gente olhar um pouco mais pro nosso alcance e entender que o nosso alcance, mesmo que seja a nível nacional, representando uma certa porcentagem, já é gente pra caramba, cara. Lógico, você vai ter ali 2, 3, 4 players que talvez dominem o mercado e vai ser difícil, talvez, de bater nesses caras, né? Mas...
Oh, desculpa, mas assim, e vou dizer mais, que ela fala assim, como é que eu vou competir, né, com o cara nacional? Mas assim, não é uma vantagem o fato de ele ser nacional e ter que prestar atenção num país inteiro e ela tá na região? E você, região, cara, na região aqui, eu atendi uma vez uma empresa, tipo, como se fosse tipo uma Magazine Luiza, né? Só para usar de referências. Eu não lembro se era Roraima ou Rondônia. Somos aqui de Roraima, a gente tem 20 lojas e tal. Eu falei, nosso principal concorrente é Magalu, né? Mas o Magalu tá abaixo da gente. Aqui no estado, quem manda somos nós. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas ali, ela é a líder de mercado, entendeu? São uns choques assim que você toma, né? Você fala, nossa, nunca ouvi falar, nem imaginava. Então, cara, acho que tem que entender esse posicionamento e como se posicionar, né? Tipo, acho que entendendo o teu... Até o que tu vende, até né? onde você vai, quem é o seu cliente, o que você vende, até onde que você pode alcançar. Pô, tenta ser referência ali. Tenta pensar na experiência que você leva pro seu cliente. Tenta pensar no posicionamento digital que você leva pro teu potencial cliente, não só em produto, mas no contexto geral da vivência dele. Trazendo esse meu exemplo do queijo, eu fui trazendo, né, populando ali, falei, turma, tá bom, queijo, legal, mas como é que é a experiência do cara, em que momento que ele degusta, o que ele pode usar, combinação, receita, tem um universo de coisas que a gente pode trazer pro dia a dia do cara, né, onde o queijo tá inserido, né? Então, cara, olha por isso, acho que é uma Às vezes boa dica a expansão, ela é muito mais inteligente se ela não pensar em expandir para o país inteiro. Então, você domina um estado, ou às vezes é um município ali. Sim. E, pô, qual outro estado, qual outro município que eu posso entrar agora, começar a trabalhar dali, crescer como eu fiz aqui, porque também os nacionais não estão olhando específico para esses buraquinhos. E aí você vai crescendo. Quantos por cento, quando você diz, né, que você quer se posicionar nacionalmente, é quantos por cento? O que você espera, né? Falei, eu quero bater de igual para igual. Pô, temos uma trajetória, né? Então, Vini, eu queria uma fatia do mercado. Show, uma fatia do mercado, dá pra se posicionar, dependendo do que ela vende, né? O marketplace vai te ajudar a se posicionar, tal. Então, cara... e isso tem muito em produto mais físico, que demanda logística, qualquer coisa nesse aspecto. Cara, o local, ele tem uma vantagem que ela existe. Sempre existe problema de logística no local, tu sabe onde essa pessoa tá, tu consegue conversar com ela, as coisas estão mais perto, tem uma vantagem muito grande nisso. E quando a gente fala de estrutura local, eu vejo muito... Eu gosto muito de empresas com estratégias de crescimento geográfico. Eu sempre gostei pra caramba, que é, eu começo aqui, aí eu pego essa região, vou... War. Brincar de war, pra mim é bem isso mesmo que eu acho interessante dessa estratégia. Claro, para muita empresa não faz sentido, para muita empresa faz sentido, não é o mérito aqui, mas talvez possa fazer sentido aqui para quem perguntou, que é muito essa lógica de assim, a gente tem essa noção de fronteiras, só que se eu cresci e conseguir me consolidar muito bem num município, o município do lado conhece muita gente desse município daqui, essas pessoas transitam, conversam o tempo inteiro, metade do meu trabalho já tá resolvido nesse. Muitas vezes alguém vai lá buscar até. Pro terceiro quadrante do hora ainda não, mas pra esse próximo já tá fácil. E quando eu resolver esse, eu vou resolver o outro. Você falou uma coisa importante e até um acompanhamento que a gente tem feito com o Google Ads, de que campanhas que querem se posicionar a nível nacional não têm conseguido entrega. Porque acho que houve até uma própria percepção do Google de que, cara, quem atende Salvador? Quem atende Salvador, anuncia em Salvador e olha pro público de Salvador e sabe as características do público de Salvador. Agora, pô, o cara de São Paulo quer campanha a nível nacional, de Salvador para Porto Alegre. Ele tem engongado um pouco a entrega de campanhas assim. Você pode ter duas. Uma que roda em Porto Alegre, uma que roda em Salvador. A mesma empresa vai ter várias, Mas são posicionamentos diferentes. Uma campanha nacional, e isso não até quando a gente fala de comunicação e fala de definir uma persona, ICP, etc., e você olha, o Brasil é grande demais para você unificar uma comunicação, o jeito de falar, o jeito de se expressar, você estava falando de queijo, o momento que vai comer o queijo, em São Paulo... Mineiro come o queijo o tempo todo. Queijo o tempo todo, em São Paulo você vai estar associado com vinho, com uma experiência de requinte e tal, em outro lugar você vai ter, sei lá, Rio Grande do Sul, cozinha, misturado com receita, e isso tudo acompanhado... Tem lugar que talvez nem coma queijo, né? Ou coma, mas não com esse apreço todo. E aí, na hora que você vai fazer uma comunicação, o jeito de falar, as expressões que você usa, tudo isso vai ser muito localizado para aumentar. Se você tenta aplicar uma campanha de Salvador no Rio Grande do Sul, é muito provável que ninguém
atenção. Quando eu faço apresentação, palestra e tal, às vezes, geralmente eu solto essa, não sei se é o slide da foto, mas eu falo assim, turma, pensa assim, marketing digital é sempre específico. Marketing digital não é genérico, sabe? Específico, cara. O que, pra quem, em que momento de compra. Eu até brinco assim, né? O produto é o mesmo. As razões que levam as pessoas a comprar são completamente diferentes de cenário 1 pro 2, pro 3, pro 4. O produto é o mesmo. Mas o motivo de compra, a razão, a dor... A audiência. A audiência é diferente. Tenta pensar sua estratégia de forma mais específica. Você vai se conectar melhor. E é muito provável que um produto tenha 2, 3, 5 personas Com diferentes certeza. que ele atende e que, por motivos completamente diferentes, e às vezes você espanta um tentando atrair o outro. Gera, esse cara aqui eu sei que eu pego na pressão, na urgência. Esse outro cara aqui na urgência ele espana. Ferrou. O influenciador, né? Falando de mapear o processo de compra, você tem o decisor, mas tem o influenciador. Né? Eu sempre dou o exemplo do casamento, né? Quando eu vou fazer meus exemplos de analogia, né? Falou, quem é a persona do casamento? É a noiva. Mas quem são os influenciadores? Às vezes falam não é o noivo, né? Não é. Mas assim, é a melhor amiga, que é a madrinha, é a sogra, no caso, a mãe da noiva, o pai da noiva. Totalmente são influenciadores do processo casamento, buffet, e cada um festa. decide por um motivo diferente. Total, e todos vão fazer a cabeça da noiva, né? A amiga quer deixar lindo, o pai quer pagar menos. A cor, uma vai falar da cor, outro vai falar tem que ter banda, tem que ter DJ. A mãe quer fazer inveja na amiga. E o noivo ele só tem uma preocupação, chegar no dia certo, com a roupa certa, né? E ele às vezes falha. E aí você espalha nisso, fogo. Mas é isso aí, cara, eu acho que a gente tá chegando naquele momento que é o mais complicado. Ah, lá, hein? Eu tenho dificuldade. A gente tem que agora descobrir qual que é a verdade, qual que é a mentira. E assim, foi difícil. Até pescar coisas, e acho que tu mandou muito bem, que ele distraiu a gente com uma conversa boa. Distraiu a gente com uma boa conversa de podcast, que esqueceu de ficar fazendo levantadas no meio do programa. Mas eu prestei atenção em algumas coisas. E vamos lá, qual que é a tua defesa? Tá. Eu acho que a história falsa é a de trabalhar na loja de lâmpada. Tá. Porque, vamos lá, ele é alguém que tem muito conhecimento da linguagem. Ele sabe a linguagem. Ele entende o motivo que seria impressionante você ter o nome incandescente. Isso não tira a chance do nome ter surgido por isso e ele depois ter atrelado um outro significado, porque é um nome que eu gosto, eu vou dar um significado baita nele. Só que eu achei a explicação, principalmente por ser... E aí eu vou longe. Vai longe. Porque, vai. principalmente por ser em 2003 ali, porque a transição das lâmpadas incandescentes para as lâmpadas fluorescentes que a gente passou antes das de LED, teve as fluorescente, que eram aquelas de não era um filamento, mas de tubos de LED, aconteceu lá em 95, 96. Sabe por que eu pensei nisso? Porque hoje de manhã eu estava revisando isso na minha cabeça, porque eu falei, estamos voltando para a moda das lâmpadas amarelas em casa. Mas por que é LED, né? Mas por que em primeiro lugar a gente foi para incandescente, para as fluorescentes, saindo da incandescente? Eu falei, porque ficava mais claro, mas também porque era mais barato, durava muito mais tempo e tal. Então eu acho que pela timeline eu vou que a falsa é a da loja de... Eu concordo contigo nesse ponto. Eu acho que assim, o nome incandescente ele tem conotações diversas, não precisa ser só relacionado à lâmpada. Eu acho que existe uma ótima explicação ali ainda mais, né, pensando no fruto da época. Naquela época, tu fala de marketing, etc., o ícone da época era a lâmpadazinha de ideia, né? Esse era o ápice da parada. E aí, cara, vamos trazer o incandescente porque remete à lâmpada, a ideia que é o fruto dessa época. Eu acho que faz sentido, tá? Mas não pela história da loja. Exatamente. Só que daí, assim, não... é uma associação que eu consigo ver, ainda mais pelo conhecimento de palavras e de significados, etc., chegar no incandescente de uma maneira que não precisava ter trabalhado numa loja de lâmpada, muito óbvio. Então eu tô contigo nessa, vamos nessa linha? Vamos. Então a gente vai dizer que a primeira história é a mentira,
a segunda história do cliente cemitério é a verdade, seja o que Deus quiser. Não, vocês estão certos. Aê, Beto, louco, cara, maravilha. Eu fiquei pensando bastante, porque a do cliente cemitério realmente é uma curiosidade que eu acho muito legal. Ela é muito boa, eu queria que fosse verdade, tá? Não, e ela foi verdade mesmo, e foi uma aluna minha que trabalhava lá no cemitério, e falou, Vini, pô, a gente precisa fazer um site ali e tal. Falando, beleza, fui lá, fizemos e tal. A questão do nome da Incandescente realmente não tem nada a ver com a questão da lâmpada, tipo, de trabalhar na loja. Meu tio nem teve loja de lâmpada, nunca nem teve loja de lâmpada. Onde eu falei, putz, eu dei muito detalhe, coloquei muito detalhe na história. Começou a engordar, né, o boi? E aí, quando eu fui pro cemitério, ela ficou curta, assim, ela ficou muito objetiva, sabe? É a verdade, né? Eu falei, putz, aqui eu posso ter dificultado a minha própria narrativa. Mas realmente não tem nada a ver. E o incandescente não tem nada a ver nem com a ideia da lâmpada, nunca teve. Quando a gente pensou no nome incandescente, foi muito pela questão assim, tipo, meu sócio, Benício, ele é formado em teologia e tal, a gente falou, cara, o universo ele vem de uma explosão incandescente, uma questão de intensidade, de luz, calor, tal, e aí o nome realmente estava disponível no registro, a gente falou, cara, incandescente é um nome super forte, e tem um propósito, né, tem uma justificativa por trás, que não tem nada a ver com a lâmpada, tanto que, acho que a gente teve uma versão do logo que ele era a chama, mas ele tinha a base da lâmpada, embaixo da chaminha. Quando a gente fez uma reestilização da marca, falou, não, tira até isso, porque nunca não teve precisa, a ver com a lâmpada. Sempre teve a ver com essa questão de intensidade, calor, o elemento fogo, tal, que é o elemento da criação, blá, blá, blá. Então é isso. Animal, cara. Muito bom. E, aliás, muito melhor do que falar sobre lâmpada. Tipo assim, não criticando isso, mas tu tem um... Tu tem um uso da palavra no ápice dela e não só na obviedade, que a gente sempre gosta muito dessa linha. Do cemitério também era muito específica, né? Foi boa, mas cara. aí que tá, porque às vezes a mentira, ela tem esse quê de... mas será? Né? Coisas... Assim... Se te ajuda, não foi fácil. Mas é que assim, a gente meteu o Sherlock. Né? Vocês estão treinados pra isso, né? Mas você viu que eu fiz a pergunta da data, né? Lá na hora que ele começou, mas quando é que foi isso? Mas a timeline pra gente é importante, assim, a gente estabelecer, porque daí a gente pega os erros em timeline. É que eu falei, se eu jogar muito pra trás, eu falei, mas você começou a trabalhar lá com quantos anos, né? Eu falei, vou jogar ali início dos anos 2000 ali, que acho que ainda vai colar. Fica fácil. Tá certo. E não foi por aí onde a gente errou. Mas, cara, show de bola. Quer trazer um pouquinho pra galera onde eles te encontram? Seu podcast, falar sobre o que tu conversa lá dentro, sobre o que é os assuntos, quem que tu chama, como é que funciona. Fica super à vontade. Legal. Primeiramente, de modo geral, né, quem quiser procurar a Incandescente, incandescente.com.br, esse ficou fácil. Temos ali a nossa conta no Instagram, LinkedIn, YouTube, né, multicanais ali e tudo mais. Vinícius Lúcio, no Instagram, @ViníciusLúcioMKT, Vinícius Lúcio Marketing, né? Vinícius MKT. No LinkedIn também tá como Vinícius Lúcio. A gente consegue ali se conectar, trocar bastante figurinha e tudo mais, né? O nosso podcast é o Pode Não, Deve, né? Que a gente traz um pouco desse assuntos com os nossos convidados, né? Geralmente são empresários. A gente sempre aborda a trajetória deles. Como é que foi montar empresa ali e tal, e traz um pouco do mercado que ele atua, né? Os desafios do mercado que ele atua e tal. A gente tem ali, geralmente, um quadro que a gente chama o que não pode e o que deve. Então, o que o cara não pode fazer quando a gente fala desse assunto, né? O que ele deve fazer? Quais são os aprendizados, né? As lições ali que você aprendeu. A gente vai trazendo ali umas trocas de figurinha e tal. Pode procurar aí é YouTube, Spotify e também os recortezinhos que a gente solta ali no Instagram. Pode não. Deve. Pode não procurar. Deve procurar o podcast aí. Excelente. Animal, cara. Vini. Um abraço pro Sidney, que é o host ali comigo, né? Meu parceiro aí, idealizamos esse programa juntos, tal. Eu não posso deixar de mandar um abração pro Sidney. Jamais. Se o Alberto participa de alguma outra coisa, não manda um abraço pra mim, eu ia ficar brabo, hein? Mas é o seguinte, Vini, brigadão por ter participado, pelo papo divertido pra caramba. A gente conseguiu aprofundar em coisas que eu acho muito legais e que é extremamente importante pra quem tá assistindo. Adorei de verdade o papo, cara. Show. Divertido. Baita papo. Lições importantíssimas pra quem tá em posição de liderança, que são coisas difíceis de fazer, então você também deve levar isso em consideração. Aliás, não pode levar isso em consideração, deve levar isso em consideração. Então, obrigado pela participação. Beto, obrigado por mais um programa aqui da gente trazendo essas pessoas incríveis pra conversar. E muito obrigado, valeu mesmo, foi baita programa. Baita programa, muito divertido, me diverti bastante, aprendi bastante.
E obrigado para você que está nos assistindo em mais um episódio do nosso Cast to Action, que a gente faz com muito carinho, tentando trazer pessoas de altíssimo gabarito para a gente ter conversas profundas e importantes. Espero que tenha ajudado muito no seu aprendizado também, na sua jornada de alguma maneira. Mas claro, a gente se vê no próximo episódio.